Olá, bom dia a todos. Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre um assunto que muitas vezes as pessoas têm dificuldade de falar e pelo número de ocorrências que vem acontecendo, me senti na necessidade de abordar um pouco esse tema. Bom, eu gostaria de conversar com vocês sobre as tentativas de suicídio e sobre o suicídio em si, o ato. Vejam bem, quando a gente pensa no suicídio, muitas pessoas pensam que pode ser uma doença. Na verdade, o suicídio, a tentativa de suicídio, a ideia de suicídio, que a gente chama de ideação suicida, ela é um sintoma de alguma patologia que não está sendo tratada da forma adequada. 100% dos casos de suicídio estão relacionados a alguma patologia anterior que muitas vezes não está sendo tratada ou está sendo tratada de forma inadequada. Então, se a gente pensa que a gente pode associar o suicídio a uma patologia anterior, que pode ser muitas vezes a depressão, transtorno bipolar do humor, desculpem, alguns transtornos também da saúde mental, o uso de substâncias psicoativas. Então, se a gente pensar que a tentativa de suicídio está associada a algum desses fatores, a gente pode lembrar e imaginar que é possível prevenir o ato suicida a partir do momento que a gente trata a doença adequadamente que está gerando esse sintoma. Outra coisa muito importante da gente saber é que a pessoa que está tentando o suicídio, essa pessoa ela não tem intenção de morrer. E isso é uma dificuldade muito grande das pessoas terem esse entendimento, porque muitas vezes o suicida, ele é visto como uma pessoa que não teve força de vontade, que não pensou na família, mas é preciso que a gente tenha entendimento que essa pessoa está muito doente. Ela pensa no suicídio não como uma maneira de falta de força de vontade, como uma maneira de atingir alguém. Ela pensa no suicídio como a última opção para acabar com essa dor interminável que ela sente. E ela não está pensando na morte em si, ela está pensando no fim dessa agonia que ela está sentindo. Uma coisa muito importante também da gente lembrar é que uma pessoa que tentou suicídio, ela não vai ser sempre um suicida. Então, se a gente faz o tratamento adequado, essa situação ela vai se reverter. Certo? Qual seria o tratamento adequado? É importante que essa pessoa procure ou o familiar leve ela aos profissionais de saúde mental, à psiquiatria, à psicologia, para que seja tratado essas doenças que estão ocasionando esse sintoma. Outra coisa importante da gente lembrar é que no Brasil 30 pessoas cometem suicídio por dia e no mundo a cada 40 segundos uma pessoa morre de suicídio. Então a gente não pode deixar de falar no assunto. E muitas vezes o setor de marketing, a mídia em si acredita que quanto mais se falar do suicídio, mais aumenta o número de casos. Mas os órgãos da saúde mental já provaram, através de estudos e pesquisas, que é o contrário. Quanto mais a gente falar do assunto, mais a gente consegue fazer a prevenção do ato, mais a gente consegue fazer com que essas pessoas tenham uma assistência adequada e elas não cometam o ato em si. Então, procure ajuda, leve seu familiar, preste atenção no que ele está emitindo de sinais de ato de suicídio. Porque uma pessoa que comete o suicídio, que pensa em cometer o suicídio, ela sempre avisa antes, através de postagens nas redes sociais, postagens mórbidas, de cores mórbidas, através de indagações, se era bom se eu viajasse, era bom se isso acabasse. Ela sempre faz esses avisos meses antes. Então vamos prestar atenção, vamos ficar atentos e procurar a ajuda profissional adequada. Até breve.